Eu tenho interpretado os protestos em Los Angeles, que estão acontecendo agora e que é o tópico da nossa conversa, como talvez uma das primeiras grandes manifestações de resistência com relação ao acirramento de muitas das políticas do governo Trump. Nós estamos no dia 10 de junho, então são praticamente 5 meses do governo Trump. Então, nós começamos a ver um governo que começou muito forte, com políticas bastante acirradas, né, cumprindo muitas das suas políticas, das suas promessas eleitorais, que muitos analistas achavam que ele não ia seguir, que era um elemento, digamos assim, discursivo, de mobilização de eleitorado. E o que nós vimos é, sobretudo com relação às pautas migratórias, uma ação muito forte do governo. E daí, nas últimas semanas, não apenas em Los Angeles, mas a gente observou também em Chicago, uma reação da população civil contra as rondas da polícia migratória, alertando muitos dos seus vizinhos e da população, talvez que não estivesse documentada no país, que a polícia migratória estava fazendo as suas rondas para prender esses imigrantes. Em Los Angeles, claro, isso escalou para protestos muito fortes, muito presentes, que muitos analistas têm dito, e eu acho que é esse o ponto interessante que vale a ser explorado, acabam servindo como um pretexto para o governo Trump avançar políticas ainda mais violentas e ainda mais autoritárias com relação ao uso de força militar contra a própria população dos Estados Unidos. E no caso de Los Angeles, né, 1/3 da população de Los Angeles, formada por imigrantes, mais da metade dos moradores fala outro idioma além do inglês, então há um simbolismo todo dessa revolta está acontecendo lá também, né? Exatamente, sem sombra de dúvida. Os Estados Unidos, hoje em dia, eles já é um país bastante heterogêneo em termos populacionais. Mas Los Angeles, sem sombra de dúvida, e a gente não pode esquecer que é com a fronteira com o México, que é uma fronteira que tem sido problematizada pelo Donald Trump desde a sua campanha lá em 2016, do seu primeiro mandato. Então, me parece que tudo que está acontecendo em Los Angeles é um nó de muitas tendências dos últimos 10 anos da política americana e, por isso, torna, ao mesmo tempo, bastante interessante para a gente analisar e pensar a política dos Estados Unidos e o que isso pode significar para o resto do mundo, mas também para a gente entender alguns dos processos de radicalização do que a gente vem chamando desses governos de extrema-direita. A situação que hoje os Estados Unidos se encontram, sobretudo em relação à região de Los Angeles, é um laboratório, como tu bem trouxeste na tua introdução, Léo, porque quando se vê, por exemplo, o uso de força militar dentro dos próprios Estados Unidos, é algo que só poderia ser admitido com a autorização, por exemplo, do próprio governador do estado. E é interessante porque ali não houve um pedido por parte do governador. O governador, inclusive, se coloca de maneira contrária à utilização dessa força policial, armada, militar, contra a população estadunidense mesmo, mais especificamente de Los Angeles. Ele que é o governador que é democrata, né? O Gavin Newsom. Inclusive, Exatamente. ele é contra isso. Então, ou seja, deveria haver primeiro aí uma concordância ou uma autorização do governador. Não teve. Não teve. De acordo com a legislação americana, isso é necessário para que a gente possa ter a utilização de força militar dentro dos próprios Estados Unidos, né? Por exemplo, isso fica muito claro quando a gente teve a própria tentativa da utilização desse tipo de força, quando a gente teve aqueles protestos do Black Lives Matter, Sim. em que também se tentou utilizar, mas que naquele período foi barrado justamente por não ter essa autorização do governador, né? Então, aqui, como você bem trouxe, é um experimento, porque isso nunca tinha sido utilizado dentro dos Estados Unidos. E há críticas severas em relação a essa utilização por parte da própria população estadunidense, daí, claro, né, mais por parte do Partido Democrata, senadores, que é a militarização da força contra a população, que, de certa maneira, é indesejada, tal como colocado pelo próprio presidente dos Estados Unidos atualmente, que seria, digamos, o seu enfoque para a retirada de mais ou menos 3.000 pessoas indocumentadas do Estado americano por mês, né? Um número que ele só consegue atingir na atualidade se ele faz essas medidas de batidas policiais, por vezes, inclusive, não
digamos, chamando a população mesmo para verificar sua documentação, e sim faz algum tipo de manobra para que essa população migrante vá em alguma determinada localidade para que daí possa haver prisões. Essa é uma medida, por exemplo, né, que se vê sobretudo em cidades e também em estados que são, em grande parte, conhecidos como sendo safe havens. Né? Esses safe havens são cidades que, em tese, não se faz nenhuma medida para a retirada desses migrantes de maneira compulsória. Né? São estados que aceitam essa população e até mesmo porque precisam dessa população migrante para o seu próprio dia a dia. A Califórnia, claro, na medida em que a população, de uma maneira geral, é formada por descendentes de latino-americanos e mexicanos, especificamente, a gente nota que há, inclusive, uma necessidade para o estado da Califórnia conseguir, por exemplo, realizar as suas atividades normais dessa população. Eu até me lembro de um filme muito interessante. Serviços, né? Prestação de serviços, Exato. de modo geral. Comuns. Não sei se já visse, Léo, o filme Um Dia Sem Mexicanos. Não vi. É um filme sensacional que ele fala justamente disso, de como paralisam-se serviços essenciais na medida em que a gente não tem essa parte da população, por exemplo, presente. Isso é justamente o retrato daquilo que a gente está vendo na atualidade. E não apenas, claro, na Califórnia, de maneira aqui mais acentuada, mas como bem lembrado, Chicago e em outras cidades, como por exemplo até Nova York, temos, né, algumas manifestações. E por que neste exato momento está ocorrendo essas manifestações? Teve algum estopim, alguma intensificação de alguma ação, essas batidas aí que vocês fizeram referência, essas abordagens ou manobras, enfim, por que agora? O que leva a crer? Então, o que a gente visualiza é que houve uma medida por parte do governo dos Estados Unidos para essa população especificamente que estava situada em Los Angeles. Então, a gente vê um grande número de pessoas sendo presas na cidade de Los Angeles em virtude disso, só que a população ela se coloca contrária justamente a essas prisões, dizendo que elas não só seriam, digamos, legais, mas também porque eles precisam dessa população. Então, há esse choque com a polícia em virtude disso. O que, por vezes, em outros estados, isso não se acentuou para essa situação de violência. Eu entendo que não se acentuou porque talvez não haja essa proximidade entre a comunidade local, esse reduto migratório, tal como a gente visualiza, por exemplo, em estados como a Califórnia. A gente vê os Estados Unidos muito com os seus estados, com as suas autonomias, né? Mas nesse caso específico de política migratória envolve muito governo federal. Então, por isso também tem toda essa ação mais de protagonismo do Trump, né? Sim, sem sombra de dúvida, Léo. Tem uma dimensão da importância do governo federal na administração de políticas migratórias, mas eu também acho que esse caso é um teste importante para a gente pensar como é que o federalismo americano funciona. E o federalismo americano ele é muito diferente do federalismo brasileiro, como a gente geralmente pensa ele. Os estados têm uma autonomia muito maior com relação ao governo federal. Então, toda essa questão, inclusive, de como a administração da população migrante não documentada se dá dentro dos estados, passa, sim, por legislações federais, mas tem uma questão de como os governos dos respectivos estados decidem administrar essa legislação. No caso atual, o Gavin Newsom, governador da Califórnia, está desde a posse do Trump, no dia 20 de janeiro, dizendo que ele não admite o tipo de política que está sendo colocada, até porque e isso tem todo um debate dentro dos Estados Unidos, de pensar se essas políticas estão consoantes ou não com a própria legislação federal dos Estados Unidos. Mas aí ele não tem muito o que fazer. É por isso que esse caso é tão interessante. Se a gente for pensar na intervenção que o Trump está fazendo agora na Califórnia, primeiro mobilizando a Guarda Nacional e depois, hoje à noite, né, na noite passada, chegaram 700 fuzileiros navais na Califórnia para lidar com os protestos, isso é um caso que não é inédito, mas ele é bastante singular na história contemporânea dos Estados Unidos. A última vez que acontece uma intervenção federal em um estado, nos Estados Unidos, sem que o governador tenha pedido, é em 1965. No auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E ela acontece quando Lyndon Johnson resolve intervir no Alabama para garantir que a marcha de Selma, que tem um outro filme muito bom sobre isso também, aconteça, de Selma a Montgomery, para proteger
os manifestantes pró-direitos civis nos Estados Unidos. 1965 são o quê? 60 anos? Mas essa não é a lei, aquela lei de 1807. Não, essa não é a do Enemy Act. Não é. Isso é só, digamos assim, o governo norte-americano, em um determinado momento histórico, determinando que leis precisam ser cumpridas, leis federais precisam ser cumpridas e intervindo. E o mais interessante desse caso é que ali estávamos falando de defesa dos direitos, ou seja, para garantir que a marcha acontecesse. E aqui é justamente o oposto, né? Sim. É o recolhimento desses direitos. Sim. É interessante pensar porque a Califórnia ela tem um outro momento de intervenção do governo federal, que é em 1992, depois da questão do Rodney King, que também está muito associada à dimensão de violência policial com relação a direitos civis e humanos nos Estados Unidos. Mas em 1992, os protestos que seguem a situação de Rodney King, a intervenção é solicitada pelo governo da Califórnia, e então o governo norte-americano federal age ali. Então o que está acontecendo agora é muito sui generis, é muito inédito na história dos Estados Unidos, e muitos juristas no contexto norte-americano têm dito que é preocupante porque se a gente observa as tendências do governo Trump para esse segundo mandato, isso seria visto como uma ampliação e uma concentração dos poderes no governo executivo federal, o que desequilibra a forma como a relação entre estados e o governo federal é exercida tradicionalmente nos Estados Unidos.